Odontologia tradicional, a odontologia que você aprendeu na faculdade, ela traz algumas dessas técnicas no nosso currículo? Não. Algumas escolas hoje estão começando a incluir a acupuntura, né, na sua grade, mas isso ainda não é muito comum. A acupuntura ela tem muito a acrescentar dentro da odontologia e a medicina tradicional chinesa já é um patrimônio, né, cultural da humanidade. A acupuntura ela já faz parte de uma especialização dentro da odontologia e ela pode trazer inúmeros benefícios terapêuticos para os nossos pacientes. A acupuntura, a medicina tradicional chinesa são consideradas práticas integrativas complementares. A ozonioterapia, ela entra também como uma prática integrativa complementar. Ela entra como uma prática que vem para trazer benefícios às técnicas dos dentistas, seja numa excelente descontaminação dos procedimentos, até bioestimulação de tecidos. Então, a gente tem muito a ganhar com a ozonioterapia. Eu confesso para vocês que hoje eu preciso mandar meu aparelho para fazer um upgrade nele e fazer uma revisão anual, e eu fico pensando o que eu vou fazer uma semana sem um aparelho aqui, de tanto que a gente está já habituado a ter, né, essas terapêuticas. Agora, a ozonioterapia, ela também entra com uma prática complementar, com os seus benefícios, no sentido da descontaminação, no sentido da bioestimulação, no sentido de você facilitar uma regeneração óssea, entre tantas outras aplicações do ozônio. Quando nós vamos usar ozonioterapia, por exemplo? O ozônio, para quem não conhece, nós usamos seringas que são ozônio resistentes, ou seja, ela já tem um material diferente que você não vai ter uma reação desse êmbolo, então não é qualquer seringa que você vai usar. Seringas, essa é uma de 60 ml, essa é uma de 20 ml, então você tem várias capacidades de seringa, dependendo do que você vai precisar. Se você vai usar o ozônio junto com o tratamento endodôntico, se você vai usar ele numa restauração, se você vai usar ele junto com o tratamento periodontal, para que você vai usar? Dependendo da indicação, você tem uma dosagem e você tem uma quantidade de ozônio que você vai estar usando, uma concentração adequada para você ter estimulação ou para você ter esse efeito bactericida. Nós temos geradores como esse, que são ligados a um cilindro de oxigênio medicinal, aí a gente conecta essas seringas no gerador, essa seringa, ela vai se abastecer do gás ozônio, e você vai, através dessas seringas, você vai ter uma concentração de ozônio aqui, que você vai conectar uma agulha adequada para o que você precisa e vai fazer o uso desse ozônio no tecido, seja ele gengival, dentário, numa cirurgia. Mas aqui nós estamos falando de você usar microsistemas bucais e o ozônio. Na técnica MAB, de microsistema de acupuntura bucal, nós falamos muito sobre os pontos de microsistema, pontos que estão dentro da boca, localizados próximos aos dentes e também nas regiões retromolares, nas regiões posteriores da boca. E essas regiões, elas servem tanto para diagnóstico quanto para terapêutica. Mas você vai usar o ozônio nesses pontos? Intrabucal, no ponto de acupuntura? Não. Nos pontos de microsistema, nos pontos de acupuntura, você não vai usar o ozônio. Quando dentro do método MAB que você vai utilizar o ozônio? Quando você vai fazer estímulos da articulação temporomandibular, quando você vai fazer estímulos em região crânio-cervical para dores orofaciais, paralisias, parestesias, em que a gente pode também usar o ozônio numa baixa concentração, correspondente à bioestimulação. Você usa daí o ozônio nos pontos de acupuntura sistêmicos, faciais, cervicais. Então, aqui nós vamos ter aquele alívio tanto de pontos gatilho, quanto de bioestimulação para dor,
E também você pode casar, nesses momentos, o efeito terapêutico do ponto de acupuntura, que acontece, né, pela técnica da acupuntura, sem substância ou não, a acupuntura já tem um estímulo nos pontos, mas nesse caso, nessa região crânio-cervical, você pode ter esse efeito combinado do ozônio nos pontos de acupuntura. Então, eu gosto de casar o ozônio com a técnica MAB de microsistema quando a gente está fazendo tratamento de dores cervicais, de dores orofaciais, paralisias, parestesias, dor de articulação temporomandibular é muito interessante. Então, é uma opção bem legal usar o ozônio junto com esse conhecimento combinado. Os pontos de microsistema, Regiane, então eu não vou ficar pondo ozônio nos pontos de acupuntura, não, você vai pôr o ozônio nos pontos intrabucais referente ao tratamento odontológico. Aí não é a acupuntura, você vai fazer bioestimulação pré e pós-cirúrgica, você vai fazer tratamento de bolsa periodontal, você vai fazer vários usos do ozônio dentro da boca relacionados diretamente à odontologia. Para casar com a acupuntura, normalmente você vai usar, indico usar o ozônio extra-oral, tá? Mas isso quando a gente está falando de casamento com a acupuntura. Agora, dentro da odontologia, olha, todos os meus procedimentos odontológicos tradicionais hoje tem ozônio junto. Então, o ozônio faz parte da minha vida.